por favor, inscreva-se. Caso ocorrido na Austrália, em março de 1962, uma jovem família caminhava por Darlinghurst, Sydney, quando fez uma descoberta arrepiante. Em uma viela escura, um homem de 42 anos estava caído, retorcido e ensanguentado, quase sem vida. Ele sofreu vários ferimentos graves de faca, estava com as calças abaixadas e sua região íntima mutilada. Enquanto testemunhas chamavam a polícia, o agressor retornou e arrastou a vítima para as sombras para terminar a mutilação. Esse foi o terceiro assassinato desse tipo no centro de Sydney, em um ano, todos com brutalidade semelhante. O medo começou a se espalhar pela cidade. Os moradores sabiam que um assassino em série perigoso estava solto. Amos Hugh Hurst, operário de 63 anos de Brisbane, Queensland, era amigável, porém solitário. Ele passava as noites procurando companhia tomando drinks. Em 19 de março de 1960, fora da estação Homa Street, em Brisbane, Amos conversou com um migrante britânico alto e de fala suave. O estranho se apresentou e compartilharam uma garrafa de vinho. Amos, já um pouco bêbado e sentindo-se sozinho, convidou o homem para seu pequeno apartamento em Milton. Ao entrarem no apartamento, os dois continuaram bebendo até tarde. Amos logo ficou muito embriagado e perdeu a noção do que acontecia. Nesse momento, o imigrante britânico percebeu a falta de lucidez de Amos e o clima mudou. Sem avisar, o visitante misterioso agarrou o pescoço de Amos com força. Amos estava tão bêbado que só percebeu o que ocorria quando começou a ofegar. Instantes depois, a pressão aumentou e o sangue jorrou da boca de Amos, sujando as mãos do agressor misterioso. Enquanto Amos lutava, o homem desferiu um soco brutal diretamente em seu rosto. Essa provação tirou a vida de Amos. Após matá-lo, o agressor colocou cuidadosamente o corpo na cama e depois tirou os sapatos e as calças de Amos. Por fim, ele puxou o lençol sobre a cabeça de Amos, ajeitando-o cuidadosamente ao redor do corpo. O assassino ficou no apartamento alguns minutos antes de sair silenciosamente à noite. O corpo de Amos só foi encontrado em 22 de março de 1960, 3 dias depois. Nada na cena sugeria violência ou assassinato. O quarto parecia tranquilo. Amos estava deitado na cama, coberto, parecendo apenas ter adormecido. Uma autópsia atribuiu sua morte à insuficiência cardíaca causada por doença coronariana avançada. O legista não encontrou sinais de trauma ou luta, nem evidências de crime. As autoridades consideraram a morte de Amos natural. A verdadeira brutalidade daquela noite permaneceu oculta por anos. O assassino, que saiu livre de suspeitas, ficou livre para atacar novamente e, de fato, atacou. Alfredo Greenfield, de 41 anos, vivia nas ruas de Sydney. Conhecidos descreviam Alfredo como um andarilho inofensivo que frequentemente passava seus dias sentado silenciosamente em bancos de praça. Ele costumava frequentar a Baía de Woolloomooloo, em Sydney, geralmente reservado. Na noite de 4 de junho de 1961, Alfredo estava sozinho em um banco no Green Park, em frente ao Hospital St. Vincent, em Darlinghurst. Um estranho se aproximou e ofereceu uma bebida. Alfredo agradeceu pela companhia e bebida. Tornaram-se amigos e ele decidiu seguir o homem misterioso até uma área deserta. O desconhecido atraiu Alfredo com a promessa de mais bebida, levando-o até um vestiário público masculino isolado. Assim que Alfredo ficou sozinho e acomodado, o homem misterioso o atacou violentamente. O agressor sacou uma faca de lâmina longa e esfaqueou Alfredo repetidas vezes, sem piedade. Ele causou mais de 30 ferimentos focando no rosto de Alfredo, com alguns no pescoço e parte superior do corpo, que foram fatais. A faca foi usada com tanta força que cortou as principais artérias do pescoço de Alfredo. Alfredo caiu no chão, mas o assassino ainda não havia terminado.
Em um ato final perturbador, o agressor puxou as calças de Alfredo para baixo com vários cortes rápidos. Ele removeu totalmente os órgãos genitais de Alfredo e os colocou cuidadosamente em um saco plástico. Uns dizem que ele jogou as partes do corpo fora, outros que guardou por dias antes de descartá-las. Na escuridão, o agressor saiu da cena do crime e foi calmamente ao porto. Após a descoberta macabra por um transeunte, a polícia chegou e encontrou uma cena de extrema brutalidade. O corpo de Alfredo jazia no chão ensanguentado, coberto por várias facadas no rosto e pescoço. O horror cresceu ao notarem que Alfredo estava sem suas partes íntimas. Os investigadores não tinham suspeitos imediatos. A violência extrema do ataque parecia sem motivo, sugerindo um autor profundamente perturbado. Não houve testemunhas e a faca não foi achada. Jornais locais exploraram os detalhes chocantes da morte de Alfredo. Os repórteres logo apelidaram o assassino desconhecido de mutilador de Sydney, inspirado em seu movimento grotesco. Assim, detetives reforçaram patrulhas noturnas em parques, banheiros públicos e estações de trem. A polícia alertou vagabundos e homens solitários para redobrarem a atenção. O assassino ainda estava à solta e a cidade aguardava ansiosamente, temendo que ele pudesse atacar novamente. Ernest Cobbin, morador de Sydney, de 37 anos, passava por dificuldades e, como a vítima anterior, frequentava parques públicos. Na noite de 20 de dezembro de 1961, Ernest caminhava pela rua quando um estranho de fala suave o abordou. O homem misterioso ofereceu cerveja e companhia a Ernest. Com poucos amigos e desejo por bebida, Ernest apenas concordou. O estranho o levou a um banheiro público isolado, conhecido como um local tranquilo para beber após o expediente. Em um cubículo escuro de concreto, 2 homens sentaram-se, dividindo cerveja e conversa. Ernesto não fazia ideia de que agora estava preso sozinho com um serial killer. Enquanto Ernesto relaxava, o estranho vestiu silenciosamente uma capa de chuva plástica transparente, cena presente no filme Psicopata Americano. Isso era estranho, pois não chovia lá fora, mas logo ficaria claro por que ele colocou a capa. O estranho sacou uma longa faca e atacou rapidamente o pescoço de Ernesto com um movimento para cima. A lâmina cortou profundamente, rompendo instantaneamente a veia jugular de Ernesto. O sangue jorrou forte, respingando nas paredes, chão e no assassino. A capa de chuva foi escolhida para proteger o agressor do jato. Ernesto tentou se defender levantando os braços, mas o agressor continuou esfaqueando sem piedade. Com fúria, ele esfaqueou repetidamente o rosto, a garganta e o torso de Ernesto. Ele caiu indefeso contra as paredes ensanguentadas do cubículo. Em seguida, o assassino repetiu o crime e mutilou ainda mais o corpo de Ernesto. Ele arrancou as partes íntimas de Ernesto com precisão, colocou a carne em um saco plástico e sumiu na escuridão. Encontraram o corpo mutilado de Ernesto pela manhã. A polícia logo chegou ao local e rapidamente reconheceu a assinatura brutal do mutilador de Sydney. A calça de Ernesto estava abaixada até os joelhos e sua virilha foi deixada como uma ferida aberta. Impressões digitais ensanguentadas e manchas nas pias mostravam que o assassino lavou as mãos e o rosto antes de sair. Ele levou a arma do crime e as partes íntimas da vítima. Com o segundo assassinato idêntico, Sydney viu seus piores temores se confirmarem. Um serial killer caçava homens abertamente na cidade. O apelido O Mutilador era destaque nas manchetes dos jornais. A polícia investigou hospitais, esperando que o assassino tivesse se ferido no ataque. Mesmo com esforços, sem suspeitos claros, os detetives passaram a especular o perfil do assassino. Alguns teorizavam que a remoção precisa das partes íntimas da vítima indicava experiência médica ou de açougueiro, mas havia poucas pistas concretas.
Policiais à paisana passaram a patrulhar parques e áreas isoladas de Sydney à noite para tentar interceptar o assassino antes de novo ataque. No entanto, com o passar das semanas, o mutilador de Sydney continuava à solta e a cidade aguardava nervosamente o próximo ataque brutal. Frank McLean, 42 anos, tinha forte hábito de beber. Frank, apesar do estilo de vida conturbado, era visto como um cavalheiro que frequentemente bebia calmamente nos bares de Sydney. Frank foi visto pela última vez na noite de 31 de março de 1962, bebendo no Hotel Oxford, em Darlinghurst, após o bar fechar. Ele vagava embriagado, sem saber que o mutilador o observava das sombras. O mutilador viu Frank e o seguiu, aguardando o momento certo para atacar. O mutilador aproximou-se de Frank e sugeriu que bebessem juntos em uma viela próxima. Frank era um cara amigável e estava incrivelmente embriagado, então ele simplesmente concordou. Juntos, entraram em uma rua tranquila atrás das casas, mas o mutilador não queria conversa dessa vez. O agressor avançou de repente e cravou a faca na garganta de Frank. Frank gritou de choque e tentou ao máximo revidar, mas seus reflexos lentos e o elemento surpresa o deixaram indefeso. O assassino esfaqueou Frank de novo, agora no rosto. Ele deu um soco brutal que derrubou Frank e o deixou sangrando no chão. O mutilador se preparou para realizar seu agora familiar ato de mutilação, mas naquele exato momento, vozes ecoaram pelo beco escuro. Um homem e uma mulher interromperam, sem saber, a cena horrível. Assustado, o assassino recuou para as sombras, prendendo a respiração. Ao se aproximar, o casal viu Frank caído no escuro e presumiu que ele fora atropelado por um carro. Horrorizados, se aproximaram e ouviram a respiração fraca e difícil de Frank. Ficou claro que Frank precisava de atendimento médico, então correram para buscar ajuda, deixando-o sozinho por um momento. Infelizmente para Frank, o assassino aproveitou a chance como em um filme de terror. Enquanto buscavam ajuda, o assassino saiu do esconderijo e arrastou Frank para as sombras. Lá, com frieza, ele manteve o ataque, esfaqueando Frank até ele parar de se mexer. No total, Frank sofreu 6 ferimentos brutais de faca no rosto, pescoço e peito. Com eficiência, o agressor puxou as calças de Frank e cortou brutalmente suas partes íntimas, colocando-as com cuidado em um saco plástico antes de desaparecer na noite. Pouco antes da polícia, agentes da delegacia de Darlinghurst chegaram à cena aterrorizante. O corpo mutilado de Frank fora arrastado para o fundo do beco escuro, coberto de ferimentos de faca. Os policiais olharam o abdômen de Frank e confirmaram seus piores temores. O mutilador de Sydney atacou de novo. Notavelmente, Frank ainda estava se agarrando à vida. Ele foi levado ao hospital, mas seus ferimentos eram graves e ele morreu pouco depois. Após o assassinato de Frank, o pânico se espalhou por Sydney. 3 homens foram mortos brutalmente em locais públicos em apenas 10 meses. Os 3 foram atacados após o anoitecer e brutalmente mutilados. Disfarces policiais e iscas não ajudavam, nada parecia gerar pistas. A onda de crimes continuava por enquanto, mas era só uma questão de tempo. Patrick Joseph Hackett, andarilho de 37 anos, tinha um passado conturbado e havia saído recentemente da prisão após cumprir pena por roubo. Patrick não tinha residência fixa e sobrevivia vagando pelas ruas de Sydney. No sábado, 6 de junho de 1962, Patrick estava bebendo sozinho em um bar quando encontrou um homem bem apessoado que se apresentou como Alan Brennan. Alan Brennan parecia amigável e dizia ser dono de uma delicatessen e loja de conveniência no subúrbio oeste de Sydney. Patrick estava ansioso por bebidas grátis e rapidamente aceitou o convite de Alan para continuar bebendo na casa dele. Juntos, foram até a pequena loja de conveniência que Alan comprou recentemente no andar de cima.
Eles ficaram bebendo até as primeiras horas da manhã, cercados por caixas parcialmente desembrulhadas. Eventualmente, Patrick ficou completamente bêbado. Ele se deitou no chão e caiu em um sono profundo. Vendo sua chance, Alan pegou uma faca afiada como uma navalha e, sem hesitar, cravou a lâmina no pescoço de Patrick, cortando profundamente sua garganta. Patrick despertou abruptamente em agonia, agarrando desesperadamente, seu ferimento sangrando. Ele lutou ferozmente, conseguindo por um breve momento empurrar a lâmina de volta, ferindo a mão do agressor. Na luta, furioso e sangrando, Alan entrou em frenesi. Ele esfaqueou Patrick tantas vezes e com tanta força que cortou seu osso. No final, Alan desferiu um golpe fatal diretamente no coração de Patrick, mas mesmo depois de Patrick estar morto, Alan continuou, cravando a faca em seu corpo sem vida. O sangue manchou paredes e chão, formando poças e escorrendo entre as tábuas. Ainda insatisfeito, ele voltou a mutilar o corpo de forma horrível e conhecida, mas a faca já estava cega e danificada de tanto esfaquear a vítima. Frustrado, ele cortou de forma ineficaz as partes íntimas de Patrick, apenas as mutilando parcialmente. O assassino, exausto após o ataque, adormeceu ao lado dos restos de Patrick. Então, horas depois, esse Alan acordou. Ele percebeu a gravidade do que havia feito e entrou em pânico. Ele sabia que precisava esconder o crime rapidamente. Tirou as roupas ensanguentadas e se lavou com cuidado. Em seguida, ele foi ao hospital cuidar da mão e depois voltou à cena do crime. Para ocultar as evidências, Alan passou horas limpando o sangue, removendo partes do piso e descartando-as. Ele também jogou fora as roupas ensanguentadas de Patrick com as tábuas destruídas. Quando Dagnus caiu, arrastou o corpo nu de Patrick para a loja. Depois, ele abriu à força uma escotilha de madeira, que dava acesso a um espaço sob o prédio. Alan usou toda a sua força para empurrar o corpo no espaço apertado, encaixando-o sob o chão da loja com as roupas e a faca. Mas a ansiedade de Alan cresceu, já que Patrício tinha conhecidos que poderiam procurá-lo. Um taxista os viu indo juntos do bar até a loja dele e talvez se lembre do seu rosto. Com medo de ser descoberto, Alan decidiu fugir. Em poucos dias, ele fez as malas rapidamente e deixou Sydney de trem rumo a Brisbane. Lá, ele se escondeu sob nova identidade, tingiu o cabelo de preto e deixou o bigode crescer. Ele assistia às notícias, esperando que encontrassem um corpo sob uma tábua do assoalho. Durante junho e julho de 1962, nenhuma notícia surgiu. Para ele, o corpo de Patrick seguia não descoberto. De volta a Sydney, a loja ficou fechada, até que vizinhos notaram um cheiro ruim vindo do prédio abandonado. Inspetores de saúde visitaram o local em junho, mas não acharam a fonte do cheiro. Só em novembro de 1962, mais de 5 meses após a morte de Patrick, a polícia finalmente descobriu a verdade. Ao levantar as tábuas do chão da loja, autoridades acharam um cadáver humano em decomposição escondido embaixo. Os restos estavam tão decompostos que não foi possível identificá-los de imediato. A polícia, então, encontrou o dono da loja, Alan Brennan. Esse Alan sumiu só alguns meses antes. Como Alan sumiu e alguém foi achado morto na loja, presumiram que era ele. Os investigadores concluíram que Alan morreu acidentalmente em sua loja e ficou meses sem ser encontrado. Um funeral discreto foi realizado e um obituário publicado em jornal local. Até ex-colegas de Alan compareceram. Na verdade, a quinta e última vítima do serial killer, Patrick Hackett, foi tragicamente identificada por engano como Alan. Em 1963, a busca pelo mutilador de Sydney parecia estagnada. A polícia de Sydney registrava 3 assassinatos por mutilação não resolvidos: Alan Greenfield, Ernest Cobbin e Frank McLean. Os assassinatos cessaram abruptamente após março de
1962, investigadores temiam que o suspeito tivesse morrido ou sido preso por outro crime. A investigação do mutilador de Sydney ficou meses parada. Isso até que um avanço inesperado ocorreu em 22 de abril de 1963, quando um homem chamado John McCarthy caminhava por uma rua movimentada no centro de Sydney. Ao caminhar na rua, avistou alguém conhecido. Ele viu seu ex-colega, que supostamente estava morto, Alan Brennan. Ficou chocado, para dizer o mínimo, já que havia comparecido ao seu funeral. Então, ele se aproximou de Alan. Ele gritou: "Achei que você estivesse morto, Alan." O rosto de Brennan empalideceu ao ser reconhecido em pânico. Alan murmurou: "Me deixe em paz", e saiu apressado pelas ruas movimentadas. John estava, é claro, extremamente abalado e por isso relatou o encontro à polícia. Inicialmente, o sargento de plantão ignorou John, achando que ele só estava bêbado. John voltou no dia seguinte, alegando estar sóbrio e ter visto Alan Brennan vivo, mas, novamente, a polícia não fez nada. Frustrado, John decidiu levar sua estranha história à imprensa. John conversou com um repórter do Daily Mirror, um jornal de Sydney, conhecido por histórias policiais sensacionalistas. Quando John descreveu ter visto um homem supostamente morto-vivo em Sydney, o repórter ficou intrigado. O repórter achava que havia mais nessa história. Em abril de 1963, o Daily Mirror publicou o artigo "O Caso do Cadáver Ambulante". A reportagem questionava a verdadeira identidade do corpo enterrado como Alan Brennan. O artigo sensacionalista forçou a polícia a agir. As autoridades, constrangidas, logo obtiveram ordem para exumar o corpo enterrado como Alan Brennan. Ao abrir o caixão e examinar os restos, descobriu-se a verdade. As digitais mostraram que o corpo não era Alan Brennan. Na verdade, era Patrick Hackett, ex-presidiário desaparecido meses antes. Os peritos forenses examinaram atentamente seus ossos em busca de marcas de facada. E não demorou muito para eles descobrirem algo horrível: evidências de mutilação de suas partes íntimas. A polícia, enfim, percebeu que Alan nunca morreu, pois Alan Brennan era o próprio assassino que buscavam. Ele era o mutilador de Sydney. Investigadores, enfim, descobriram por que os assassinatos cessaram de repente. O assassino forjou acidentalmente a própria morte. Após a descoberta chocante, a polícia de Sydney iniciou uma busca urgente por Alan Brennan antes que ele atacasse de novo. As autoridades acharam uma antiga foto de Alan quando ele trabalhava nos Correios. Com a imagem, a polícia fez um retrato falado e o divulgou. Investigadores suspeitavam que ele fugira para outro estado. O mutilador havia se mudado para Melbourne e vivia com o nome falso de David Allen. Conseguiu emprego como carregador ferroviário na estação Spencer Street, Melbourne. Ele tentou disfarçar, mas seus colegas logo viram o retrato falado da polícia e notaram a forte semelhança com David Allen. Em 13 de maio de 1963, após denúncias de funcionários ferroviários, a polícia de Melbourne foi rapidamente à estação Spencer Street. Os policiais avistaram o suspeito que correspondia à descrição de Alan. Alan foi rapidamente preso e levado para a delegacia. Sob interrogatório, ele cedeu. Ele admitiu ser o mutilador de Sydney e confessou os 5 assassinatos de 1960 a 1962. Então ele revelou sua identidade. Não era Alan Brennan, mas William MacDonald. Ele usou identidades roubadas e falsas, como Alan Brennan e David Allen, para evitar a captura. William parecia até aliviado ao confessar. Investigadores notaram seu distanciamento. Enquanto descrevia calmamente os assassinatos brutais, ele explicou que era movido pelo que chamou de um impulso irresistível de matar. No depoimento, William revelou seu motivo distorcido. Ele relatou um trauma na adolescência ao ser assediado por um oficial superior no exército britânico.
Williams disse que esse incidente o assombrou por toda a sua vida. Ele afirmou que isso criou dentro dele um ódio profundo e um medo de homens. Com o tempo, o trauma virou impulsos violentos incontroláveis. William disse aos detetives que ouvia vozes o atormentando e o fazendo acreditar que alguns homens eram seu antigo agressor. Disfarçado, ele achava que destruía simbolicamente seu abusador ao matar. William detalhou como fazia amizade com as vítimas e depois as levava para áreas isoladas. Ele disse à polícia que, a sós, atacava as vítimas brutalmente com facas e socos. Ele falou objetivamente sobre as mutilações que fez nos corpos das vítimas. Ele até admitiu ter guardado algumas partes íntimas das vítimas como lembranças em sacos plásticos, levando-as para casa, depois dos assassinatos. A confissão dele chocou até os detetives mais experientes. Não havia dúvidas sobre sua culpa, então ele foi acusado de 4 homicídios por Alfred Greenfield, Ernest Cobbin, Frank McLean e Patrick Hackett. William confessou matar Amos, mas não foi acusado, embora isso tenha levado as autoridades de Brisbane a reabrirem a investigação. No dia 15 de agosto de 1963, William MacDonald foi formalmente levado a julgamento. A Austrália agora se preparava para um dos julgamentos criminais mais perturbadores de toda a sua história. Para complicar, William MacDonald nasceu Allen Ginsberg em 17 de junho de 1924 em Liverpool, Inglaterra. Ele veio de uma família relativamente rica, com herança judaica. Apesar de sua criação confortável, William era antissocial e emocionalmente perturbado desde cedo. Sentia-se isolado e negligenciado pelos pais. Aos 19 anos, na Segunda Guerra Mundial, ele se alistou no exército britânico buscando direção e aceitação. O serviço militar virou palco do maior trauma de William. Em 1944, ele foi violentamente abusado por um cabo em um abrigo antiaéreo. Esse ataque o destruiu psicologicamente. Ele nunca denunciou o abuso por vergonha, mas a experiência o deixou paranoico, humilhado e consumido pela raiva pelo resto da vida. O incidente afetou William mental e emocionalmente. Ele foi dispensado com honra em 1947 e diagnosticado com esquizofrenia. Ele passou meses confinado em uma instituição mental, sendo submetido repetidamente à terapia de eletrochoque. Depois que foi liberado, teve dificuldades para voltar à vida civil. Ele voltou para Liverpool, mas passou a agir de forma cada vez mais errática e instável. Em 1949, tentando fugir de memórias dolorosas e do julgamento familiar, ele emigrou para o Canadá, mas o novo começo logo fracassou. Ele teve empregos mal pagos e caiu na pobreza. Sua família enviou dinheiro para que ele voltasse para casa e já na Inglaterra, sua saúde mental piorou. Ele se internou voluntariamente em um hospital psiquiátrico na Escócia, mas sua mãe o tirou antes do tempo, provavelmente por vergonha do estigma da doença mental. Determinado a romper com o passado, mudou o nome para William MacDonald e, com essa identidade, emigrou para a Austrália em 1955. Na Austrália, os problemas de William continuaram. Pouco depois de chegar a Adelaide, ele foi preso por agredir indecentemente um policial disfarçado em um banheiro público. Ele foi condenado a 2 anos de bom comportamento, com tratamento psiquiátrico obrigatório. Mas em vez de cumprir, ele fugiu da cidade, violando o acordo. Nos anos seguintes, William vagou inquieto pela Austrália. Ele ficou pouco em Ballarat, viajou para Perth e se mudou brevemente à Nova Zelândia, em 1959. Em 1961, William retornou à Austrália e fixou-se em Sydney. Atraído pelo anonimato da cidade, usando o nome Alan Brennan, conseguiu emprego no correio, mas os colegas o achavam peculiar e reservado. Um exame médico obrigatório, durante esse período, o descreveu como tendo uma personalidade esquizoide, além de ser profundamente antissocial. Fora do trabalho, William frequentava os cantos sombrios de Sydney. Ele alugava quartos baratos em King's Cross
e frequentava parques, bares e banheiros públicos isolados. Esses locais eram pontos de encontro populares para gays, obrigados a viver escondidos pelas leis anti-homossexualidade. William, ele mesmo, era um homem gay, um fato que lhe causava muita vergonha e rejeição por parte de sua família na Inglaterra. Dizem também que William era obcecado pelo assassino Jack, o Estripador, e tinha fascínio sombrio por mutilação e morte. Foi nessa área de Sydney que o impulso assassino reprimido de William explodiu violentamente. O julgamento de William MacDonald iniciou em setembro de 1963 em Sydney e logo atraiu a atenção do público. Foi a primeira grande acusação de serial killer moderno na Austrália. William foi acusado de 4 assassinatos, envolvendo Greenfield, Cobbin, McLean e Hackett, enquanto a polícia de Brisbane investigava separadamente a morte de Amos. Desde o início, a defesa de William argumentou que ele não era culpado devido à sua insanidade. Sua culpa em relação aos assassinatos era incrivelmente clara. Sua confissão e as evidências comprovaram que ele cometeu os atos. O julgamento focou em determinar se William era legalmente são na época dos crimes. William parecia um homem quieto e retraído. Ele frequentemente sentava-se em silêncio, com os olhos baixos, sem demonstrar emoções visíveis. A promotoria apresentou relatos detalhados e chocantes dos assassinatos. Relataram dezenas de facadas, mutilações íntimas e o estado horrendo dos corpos. Fotos da cena do crime, exibidas no tribunal, eram tão explícitas que causaram suspiros audíveis na plateia. Em um movimento surpreendente, William testemunhou em sua própria defesa de maneira calma e distante. Ele relatou cada assassinato em detalhes arrepiantes. As descrições foram tão explícitas que jurados e observadores ficaram visivelmente perturbados. Um jurado desmaiou e precisou de ajuda para sair. Psiquiatras de defesa apoiaram o testemunho. Eles comprovaram que ele tinha uma doença mental grave e certa incapacidade de controlar impulsos e ações. Promotores admitiram problemas mentais de William, mas disseram que ele era legalmente são, ressaltando o planejamento dos crimes. Ele escondeu evidências, ocultou a identidade e evitou a captura, provando que sabia que agia errado. Após semanas de depoimentos, o júri avaliou o estado mental de William. No final, eles rejeitaram sua defesa de insanidade, considerando-o legalmente responsável e culpado por todas as acusações de assassinato. Especialistas ficaram surpresos, considerando as fortes evidências psiquiátricas da doença de William, mas o júri concluiu que ele entendia e controlava suas ações. Antes da sentença, o juiz classificou os crimes de William como os mais brutais e bárbaros que já viu. Ele enfatizou a falta de remorso de William, observando que o assassino não demonstrou nenhum pesar pelas vítimas. William admitiu que continuaria matando se fosse libertado. O juiz condenou William a prisões perpétuas consecutivas e recomendou que nunca fosse solto. William permaneceu em silêncio e sem reação durante a sentença. Ele foi levado para a prisão, garantindo efetivamente que passaria o resto da vida encarcerado. Fora do tribunal, multidões aplaudiram o veredito, aliviadas por o mutilador de Sydney ter sido finalmente removido da sociedade. William foi preso inicialmente em Long Bay, Sydney, mas sua detenção logo tomou um rumo incomum. Logo após a sentença, as autoridades declararam William insano criminalmente. Ele foi transferido para um hospital psiquiátrico e depois para uma unidade de segurança para criminosos perigosos em Nova Gales do Sul. William ficou anos nessa unidade psiquiátrica, recebendo tratamento contínuo. Com o tempo, seu estado se estabilizou e ele voltou à população carcerária geral no centro correcional de Long Bay. William se adaptou bem à prisão. Era conhecido como Bill e ajustou-se discretamente à vida atrás das grades. William se tornou o detento com mais tempo contínuo de serviço no sistema prisional de Nova Gales do Sul, já nas décadas de 1990 e 2000. Ele era um homem idoso e retraído,
muito distante do assassino violento dos anos 1960. Durante todo o seu tempo na prisão, William nunca demonstrou nenhum remorso verdadeiro. Em entrevistas, ele falava calmamente sobre seus crimes e admitia que seus impulsos violentos nunca sumiram totalmente. Ele afirmou claramente que, se solto, poderia matar de novo. Embora periodicamente se tornasse elegível para revisões de liberdade condicional, William recusava consistentemente a consideração para ser solto. Em 2003, em raro comentário, William disse: "Não quero sair e viver lá fora. Não duraria 5 minutos." Em Brisbane, as autoridades reabriram o caso de Amos Hirst após a confissão de William. Devido à decomposição e falta de evidências, a morte de Amos não foi considerada assassinato. Embora William tenha admitido abertamente a responsabilidade, seu caso foi oficialmente encerrado com um veredito em aberto. William cumpriu mais de 50 anos consecutivos atrás das grades. Em 12 de maio de 2015, ele morreu sob custódia aos 90 anos no Hospital Príncipe de Gales, em Sydney. Com a morte de William, encerrou-se um capítulo sombrio da história australiana. Ele é amplamente considerado o primeiro serial killer documentado da Austrália e seu apelido, o Mutilador de Sydney, ainda evoca horror até hoje.